Shalom, shalom, de volta aqui agora para a transmissão do culto. Eu vou chamar o apóstolo Douglas, que vai trazer a palavra. Glória a Deus, né? Vem aí, meu amor, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, amém? Shalom, shalom a todos, em nome de Jesus. E Deus tem dado uma palavra profética para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Oh, glória! Aleluia, Senhor! E a palavra ao qual eu vou iniciar este culto, a palavra que o Espírito Santo colocou para mim, decretar essa palavra, palavra profética, né? Aleluia! Sobre esta pedra o Senhor edificará a sua igreja. Lá no livro de Números, no capítulo 23, a palavra diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento ou feitiçaria, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, e não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue dos que forem mortos. Rabassuri cantarabassuri. Vamos só um pouquinho, por gentileza? Abaixar? Abaixa um pouquinho, um pouco alto. Aleluia, amém? Contra Israel, coisa mínima. Contra Israel não vale encantamento. Tá bom. Tá bom? Glória a Deus. Né? Contra Israel não vale encantamento, não vale bruxaria. E todo espírito de Balaão que se levantou, já caiu por terra em nome de Jesus. Porque Balaão ele foi contratado por Balaque, né? Para amaldiçoar aquilo que não se pode amaldiçoar. Aquilo que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Amém? Então toda palavra, todo encantamento, todo sentimento, toda palavra de bruxo, de feiticeiro, né? De ungido, de qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer situação, pode levar foto no monte, pode pôr o nome no monte, na encruzilhada, de quer que seja, não tem poder, já está repreendido em nome de Jesus, porque esta obra mesmo, Pai, é do nome Senhor, de Jesus. e sobre esta pedra o Senhor edificou a sua igreja. Glória a Deus. Vai cair por terra, em nome de Jesus. É verdade, Cristo. Deus. Já caiu por terra, porque sobre nós tem uma unção apostólica, que é estabelecido o maior poder da terra, que Jesus Cristo deu para a sua igreja. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, glória a Deus, né? A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores. É verdade. E todo aquele que se levanta contra a obra de Deus vai cair por terra. Amém? Vai cair por terra, porque esta obra é do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, abre aí a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está se referindo aqui ao nosso corpo, tá? Nossa casa terrestre, nosso tabernáculo é a morada do Espírito Santo, o nosso corpo, amém? Da parte de Deus, temos da parte de Deus, aliás, se desfizer ou ser morta ou destruída, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, por mãos, mas eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Olha o detalhe desse versículo. Se todavia não formos encontrados vestidos e não nus, né? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, o que foi o próprio Deus quem nos
nos preparou para isso e por isso ortogando-nos o penhor do Espírito de Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradados, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Amém. Senhor, nós consagramos a Ti Sim, a unção Pai. desta palavra. Dá ordem aos Teus anjos ministradores que estejam aqui ao nosso redor, anjos do nosso ministério que estejam com espada desembainhada de fogo, Sim, meu cortando Deus. toda e qualquer palavra, todo e qualquer sentimento contrário, em nome de Jesus. Toda a retenção já caiu por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos que nos assistem aí dos Estados Unidos, de todo o Brasil, aí da Europa, né, da Suécia, o pessoal aí da Turquia, do Nepal, aí o pessoal aí de Portugal que nos assistem, do Japão, né, ao qual nós atingimos essas localidades, porque nós, como labaredas de fogo, ministramos a palavra, e os anjos, por sua vez, como ventos, eles levam o sopro do som da nossa voz, amém? Como está lá em Hebreus, né? E a palavra do Senhor diz aqui, uma revelação que Deus me deu a respeito sobre nós enquanto estamos aqui vivos, a nossa natureza humana, ela geme para ser revestida da glória de Deus, né? Só que aqui o apóstolo Paulo ele dá uma advertência, falando para que lá no verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que quer dizer vestido, né? Vestido de roupa, né? A roupa física, mas a vestimenta é a vestimenta espiritual, ao qual Deus fala para nós nos revestirmos da armadura espiritual, né? Quem foi achado nu quando caiu no pecado? Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, só que eles eram revestidos, né, de uma vestimenta celestial. Eles eram revestidos, né, de uma unção de glória. E quando eles caíram no pecado, eles se achavam nus, despidos, desprovidos, né, do revestimento da glória de Deus, desprovidos da presença de Deus. Então o que quer dizer uma pessoa nua? Nua não é sem roupa. Você pode ver, nós estamos aí no tempo de frio, né? Quando você tira a roupa no tempo de frio, você fica à mercê do frio e o seu corpo sofre com o frio, né? Você treme, o seu corpo até dói com o frio. Por quê? Porque o nosso corpo fica vulnerável às intempéries do tempo, fica vulnerável a doenças, fica vulnerável a ser ferido, ter machucaduras. Então, o nosso corpo, ele é frágil. A nossa pele é frágil, ela tem que ser protegida, revestida, né? Tanto é que quanto maior a intensidade do perigo exposto, mais você tem que ser protegido, né? Por exemplo, uma pessoa que anda de moto, ela tem que pôr capacete, tem que pôr uma jaqueta mais grossa, tem que pôr uma calça grossa, tem que pôr bota. Por conta de uma eventual queda, o corpo ele fique protegido para não ser ferido ou machucado ou destruído numa eventual queda, né? Então, quanto mais é exposto ao perigo, mais revestido você tem que estar. A pessoa que trabalha, pessoas que trabalham com produtos perigosos, com agentes perigosos ou em ambientes perigosos, elas têm que usar EPIs, né? Tem que usar proteção individual para se proteger, porque o nosso corpo é frágil. E a nossa vida espiritual também, ela tem que ser revestida. Aqui ele fala assim, para nós encontrarmos vestidos. Como que o Senhor quer encontrar a sua igreja vestida? A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja vestida e adornada, noiva, né? Com seu vestido sem mancha e sem ruga. O que quer dizer isso? Né? Ele está falando de roupa natural, ele está falando da roupa espiritual. Ele quer encontrar a sua igreja sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem divisão, sem abominações,
sem estar debaixo do jugo do pecado, mas ele quer encontrar a igreja santa, pura, lavada pela água da palavra. E quando ele fala aqui sobre estarmos vestidos e não nus, lá o apóstolo Paulo fala em Efésios para nos revestirmos da armadura de Deus, né? A armadura de Deus se encontra lá no livro de Efésios, lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, né? Vamos abrir lá. Efésios capítulo 6. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar sobre esse revestimento. Ele fala assim, olha só, lá em Efésios 6, no capítulo 6, né, verso 11, ele diz assim, ó, revestivos. Acabamos de falar sobre vestidura, né? Aqui é a vestidura espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa é a roupa espiritual que nós temos que ter, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quer dizer que se você estiver nu na presença de Deus, quer dizer estar nu. Como eu já falei, não é roupa física. Se você está nu, ou seja, sem a armadura de Deus, sem o revestimento espiritual, você está à mercê, né, das garras do diabo, está à mercê de ser ferido ou morto pelo diabo, né? E é isso que ele quer. O diabo ele quer fazer com que os servos de Deus andem desprovidos, andem literalmente no nudismo espiritual. Para quê? Para que eles ficam frágeis, eles ficam vulneráveis a qualquer seta, a qualquer arma. Por quê? O que protege o nosso corpo, né? A roupa protege no frio. O que protege nas guerras e nas batalhas, a armadura. E voltando aqui, para proteger o cidadão do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a igreja vizinha, né? A nossa luta é contra demônios, é contra principados, é contra tronos, é contra principados, potestades, dominadores. Então a minha luta não é contra o meu irmão, não é contra o meu chefe, não é contra o meu familiar. E infelizmente a gente vê aí muito crente aí que se diz servo de Deus e tem autoridade, é ungido, né? Se levantando contra o outro, está dando murro em ponta de faca, está cavando a própria cova, né? Porque está querendo divisão, e quem crê em divisão é abominável diante de Deus, e quem está em abominação vai para o inferno. Simples assim. Então você tem que mirar as tuas armas contra o diabo e não contra o teu irmão, e não tem inveja do outro ministério, porque o outro ministério cresce, né? E não tem inveja do outro irmão, porque, né? Não é assim que funcionam as coisas. Então, você tem que lutar contra demônios. E voltando aqui no versículo 13, ele diz assim, portanto, olha o revestimento, tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Por que ele fala para você tomar a armadura de Deus? Porque você não nasce com a armadura, você nasce desarmado. Você tem que se armar em Deus, né? Você tem que se revestir em Deus. Você tem que buscar a armadura celestial do Senhor. Para quê? Lá no versículo, depois da vírgula, para que possais resistir no dia mal. Então, se você não tiver armado com a armadura espiritual, você não vai resistir contra as ciladas do inimigo. Você não vai resistir no dia mal. Qual que é o dia mal? É aquele dia que você passa aflição, é aquele dia que você tem a perda, é aquele dia que você tem um ataque na tua saúde, tem um ataque nas tuas finanças, tem um ataque na tua família, aquele dia que você quase morreu, aquele dia que você quase infartou, é aquele dia que você, né, perdeu o seu ente querido, assim por diante. Um dia mau. Eu posso citar aqui milhares de situações, né? E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então você tem que vencer o dia mau, permanecer de pé e inabalável, né? Então a frase do mundo fala assim, mas ninguém é de ferro. Realmente ninguém é de ferro, mas tem que ser revestido com uma armadura celestial. Ele continua no 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? É Jesus Cristo, é a palavra da verdade, a palavra da justiça. Amém? Amém. Vestindo-vos da couraça da justiça. O que é uma couraça? Né? Quando a gente fala de armadura, eu vou dar dois exemplos para você entender. Pensa, já viu aquele batalhão de choque quando vai na rua, né? Quando tem manifestações, aí todo mundo sabe, todo mundo vê na televisão.
lá o batalhão de choque, o soldado que tem ali, a roupa dele, a vestimenta dele é isso aqui, né? A vestimenta dele é o que? Ele usa uma couraça, ele usa um colete à prova de balas, um colete à prova de objetos pontiagudos, né? Você pode ver que o soldado romano, ele usava uma roupa semelhante, ele usava um elmo, um capacete, um peitoral, uma armadura de aço, ele usava uma roupa, né? Uma roupa de guerra, para quê? Para se proteger de espadas, de lanças, de setas de dardos, né? Então, existe uma vestimenta padrão, mesmo que mude o material que é construído, mas existe uma vestimenta padrão, né? Que é a couraça, que é para proteger o peitoral, proteger a cabeça, as pernas, os órgãos vitais contra armas, né? E ele fala aqui, ó, calçai, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? É o Evangelho que nós pregamos para trazer a paz, o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé. Fala escudo, já viu lá no batalhão de choque? O policial usa aquele escudo de acrílico, que é a prova de bala, a prova de pedra. Então, o soldado romano também usava um escudo de bronze para rebater as setas, os dardos e as flechas. E esse escudo que nós usamos aqui não é um escudo metálico, mas é o escudo da fé. O que é o escudo da fé? É quando o diabo lançar. Onde é que o diabo lança as setas dele? Na tua cabeça, na tua mente, né? Para fazer você cair da fé. O diabo ele lança setas para quê? Para te derrubar da sua fé. Então, quando o seu escudo está levantado, o diabo não te derruba da fé. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Acabei de falar, né? Então Satanás ele lança dardos inflamados. Quais são os dardos inflamados? São palavras, são sentenças, são acusações. Então quando você não está revestido, aí vem um bruxo, um feiticeiro ungido e lança uma maldição, uma palavra contra você e te derruba da fé. Então quando você está com o teu escudo levantado, ele não pode te abater, ele não pode te derrubar, né? Ele não pode derrubar a tua vida. E ele fala assim, ó, tomai também o capacete da salvação, que é o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Como eu já falei, o capacete protege o quê? A mente, a cabeça. O motoqueiro, como o soldado põe lá o capacete para proteger, para não ser ferido, né? Por que da salvação? Porque o diabo ele quer entorpecer a sua mente para roubar a tua salvação. Como uma vez eu estava comentando com o apóstolo aqui, qual é o principal trunfo do diabo, a arma do diabo? É o entorpecimento. Como é que ele entorpece a tua mente? Né? Ele vai entorpecer a mente da humanidade toda com o Covid, que destrói os neurônios, destrói a mente da pessoa, destrói o corpo da pessoa, né? Para quê? Para a pessoa não ter um culto racional. Quando você tem a sua mente entorpecida, você não pode raciocinar. Você não tem um culto racional. Tem uma pessoa embriagada. E a pessoa bebe. Qual a primeira coisa que acontece? Ela fica embriagada, entorpecida. Quando usa drogas, qualquer tipo de droga, ela fica o quê? Entorpecida. Então o principal órgão atingido é a mente. É o cérebro para quê? Para a pessoa não ter as suas faculdades mentais exercitadas. E a Bíblia fala para nós exercitarmos as nossas faculdades mentais na palavra de Deus. Então o diabo ele quer roubar a tua consciência, ele quer roubar o teu culto racional para você não adorar a Deus. Porque se você não tiver seu perfeito juízo, você vai fazer um monte de besteira, né? Então, aquela pessoa fala assim, eu sigo o meu coração. Já está errado, porque a pessoa vai pelo sentimento. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem entenderá, e o coração leva à destruição. E a Bíblia fala que do coração procedem todas as malignidades, né? O adultério, a prostituição, lascívia, né? Todo tipo de carnalidade, todo tipo de coisa ruim sai do coração do homem. Então o homem não pode ir pelo coração, pelo sentimento. Aquela pessoa que é muito emotiva, muito sentimental, ela tem uma grande tendência ela naufragar na fé, ela fazer um monte de besteira, fazer um monte de coisa errada, porque nós temos que ter um culto racional, temos que agir pela razão, não por emoção. Temos sentimentos, sim, mas não temos que ser guiados por sentimentos. Os sentimentos, nós usamos os sentimentos, né, uma outra finalidade, não para guiar nossas vidas, não para dar direcionamento para nossas vidas. O sentimento é para outra função para nós amarmos, para nós termos amor, compaixão, ternura pelo próximo, né? E não usar isso
como bússola. A nossa bússola é a mente, é a cabeça, entendeu? Por isso que o diabo quer entorpecer a mente das pessoas, entorpece com tudo quanto é tipo de situação, né? E voltando aqui, aí entra e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Aqui é a espada, ó, né? Fala assim, o irmão não veio com a espada hoje, né? Mas na verdade, a espada ela tem que estar desembainhada. Como que ela está desembainhada? Ela tem que estar na ponta da tua língua, afiada. Por isso que a Bíblia fala que o obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Então, você tem que ser um obreiro aprovado, né? Independente do seu, do seu cargo ministerial, independente de onde você está, você tem que manejar bem a palavra para quê? Para combater o seu irmão? Não. Para combater o quê? Demônios, principados, potestades e dominadores. Amém? Aí ele continua dizendo assim: e com toda oração, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os irmãos. Amém? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo, ele está pedindo oração para os irmãos, para que ele tenha intrepidez, para entrar no mundo espiritual, para poder combater as forças do mal, né? Glória a Deus. E nós também precisamos das vossas orações, né? Para que Deus nos revista também de poder e autoridade, para que possamos também combater as obras do inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com toda ousadia, porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores. O que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa a sua nação. Então você é o embaixador de Cristo, você representa a nação celestial, a nação da terra, em nome de Jesus Cristo, amém? Então nós temos que estar nos revestindo, em nome de Jesus Cristo, de toda a autoridade, todo o poder, em nome de Jesus Cristo, para quê? Para nós estarmos firmes, para nós estarmos cheios do poder de Deus, amém? Amém. Para nós estarmos dando um bom testemunho, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, ó: recomendado estas coisas, dá testemunho solene de todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Acabei de falar, entendeu? Nós temos que não contender uns com os outros com as palavras, mas contender contra o inimigo, para contenda de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, né? Então a subversão, ela vem para aquele que fica ouvindo. Procura-te, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Acabei de ler, acabei de falar, né? Para que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. O que é o falatório profano? É o irmão que fala mal do outro irmão. Acabei de falar. Irmão, eu acho que tem crente que não entende quando fala que é irmão, né? Mas tem pastor, tem isso, apóstolo que não entende. Ele esquece que ele é irmão também. Você é irmão também, querido. Sabe? Depende da sua patente espiritual, você é irmão. Então, evita igualmente, recadinho do apóstolo Paulo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Sabe o que é passar a impiedade ainda maior? Se você fica com um falatório profano, você está acumulando impiedade. E impiedade, sabe o que acontece? A pessoa se torna uma pessoa ímpia, né? Quando a Bíblia fala de ímpios, não é a pessoa que não tem Deus, não. É a pessoa que conhece a palavra, é a pessoa que pratica o mal com a palavra, é a pessoa que se desvia, né? Outro dia eu vi um vídeo aí na rede social, o cara dizendo que não existe desviado, que todo mundo é selado pelo Espírito Santo. Só que tem desviado sim. É a pessoa que se desvia da fé. É a pessoa que profana com a boca e promove impiedade, acumula impiedade sobre a vida dela, né? Versículo 17. Eu estou lendo 2 Timóteo capítulo 2, abre a tua Bíblia aí. Além disso,
a linguagem deles corrói como câncer. Olha que terrível, hein? É uma doença, essa linguagem profana de muitos crentes aqui. O apóstolo Paulo está falando de crente ímpio, tá? Crente ímpio, está falando de impiedade, né? Olha só, voltando aqui no versículo 17 de 2 Timóteo capítulo 2, além disso a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incumbem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Olha como tem desviado. Tem desviado na Bíblia? Sim. Se desviaram da verdade. Tem um monte de crente aí que está até no altar desviado da verdade, né? Eu não vou citar nomes por questão de ética, né? Da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E esses estão pervertendo a fé de alguns. Então olha só o que a Bíblia fala, eles pervertem a fé, eles são pervertidos. Sabe o que é um cara pervertido? Não é um cara que é sexualmente, como é que fala? De cunho sexual. Está falando de perversão. Sabe o que é perversão? É que quando você faz uma pessoa cair da fé. Quando você que é um líder, uma autoridade, você que é um crente, você faz outro crente cair da fé. Isso aí é perversão. Você perverteu ele, né? E aí o sangue dele será sobre a tua vida. E olha só, pervertendo a fé de alguns. Olha o que a Bíblia fala, a fé. Ou seja, quem é que tem a fé? Era outro crente que tinha fé. Então, aquela pessoa, ela falou tantas palavras de abominações, tantas palavras de impiedade, que fez aquela pessoa se perverter na fé, se perder na fé. E aí o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. E se aquela pessoa morrer na perversão, você não entra no céu, sabia disso? Não entra, porque a Bíblia garante isso. Se ninguém nunca falou isso, você está ouvindo agora, tá? Aqui eu prego a verdade da palavra, entendeu? Eu não tenho medo de falar a verdade, eu falo a verdade da palavra, doa quem doer, né? E aqui a verdade é essa daqui. E olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em Timóteo 2, né, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, sendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, você que profere o nome do Senhor, aparta-te da injustiça. Aparta-te desses que promovem a injustiça. Ora, deixa eu ver aqui. É exatamente isso mesmo. Ora, numa grande casa, olha só. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, também de madeira, de barro, e alguns para honra e outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor. Quem é o seu possuidor? O Senhor. Então Deus ele precisa encontrar você, sabe como? Purificado, né? Honrado, ser um utensílio de honra. Por quê? Para você ser usado por Ele, estando preparado para toda boa obra. Olha aqui, para você estar preparado para toda boa obra no Senhor, você tem que estar purificado. Amém? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça e a fé, o amor, a paz, com que os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas. Questões insensatas o quê? É toda discussão inútil. Pode pastora, não pode pastora? Pode usar roupa comprida, cabelo comprido, calça comprida, saia, bermuda, calça, pelado, vestido na igreja? Essa é uma discussão besta que todo mundo fala. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Acabei de falar, né? Questões insensatas, não tem sentido. Pode usar cabelo comprido, não pode usar cabelo comprido? Pode ir com calça, com saia, com chinelo, com tênis, né?
pode ungir pastora, pode tomar santa ceia com tatuagem, pode não sei o quê. Essas besteiradas aí que o pessoal fala, entendeu? São coisas insensatas, absurdas. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo, absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Olha que coisa, olha só, esse tipo de conversação, olha o que ela gera. Abra a tua Bíblia aí, eu estou lendo aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Vou repetir de novo. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só sabes que só engendram contenda, né? Olha aqui, contenda. E o que a Bíblia fala lá em Provérbios 6? Fala que o Senhor abomina, né, irmão que cria contenda com o irmão. Então essas discussões inúteis, né, de doutrinas inúteis que não está na Bíblia, só cria contenda. E a contenda é a abominação diante de Deus. Aqui, ó. O maior teólogo de todos, o apóstolo Paulo. Aprenda com ele, porque ele andou com Jesus Cristo. Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ora, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Está cheio de neguinho aí contendendo, falando mal, né? Fazendo oração contrária, pegando a foto do irmão, levando para o monte, para querer destruir o ministério do outro, né? Meu, pelo amor de Deus, irmão, você está cavando a tua cova para o inferno. Olha aqui que a Bíblia fala aqui, ó. Senhor, aqui, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir pacientemente, com paciência. Instrução na palavra. Disciplinado, né? Não indisciplinado. Está cheio de nego indisciplinado, né? Com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Olha que coisa terrível. Então, você precisa, sabe o que? Se arrepender novamente. Você que é um crente contencioso, sabe? A mesma pessoa pensa que eu estou aqui levando roupa suja. Eu não estou levando roupa suja, irmãos. Eu estou pregando a palavra. Eu estou ensinando para você, você que é um crente que fala mal do outro, né? Você conhece aquele crente que é contencioso. Quando eu falo crente, é tudo viu, irmão? De membro a líder. Porque tem líder que acha que ele não é crente, né? Ele acha que ele é chefe de gangue, né? Chefe da gangue não, chefe de rebanho. Ah, minha ovelha não pode ir na igreja tal, que é rebelde, né? Irmão, risca essa palavra rebelde do teu vocabulário, porque crente não é rebelde. Quem é rebelde só tem um rebelde, é Satanás que rebelou contra o Senhor, entendeu? Quando a pessoa é teimosa, ela é desobediente, ela tem que ser corrigida pela palavra, com mansidão e ser brando. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, ó. Se você vê, se o teu irmão, o teu oficial, o teu obreiro, né, que você já chutou para fora da igreja porque ele não te obedece, se você tem que saber o que fazer com ele, você tem que ir atrás dele, como Jesus foi atrás de Pedro, dar um ministério para ele e corrigir ele com mansidão, com brandura, com amor. Porque é o que ele ensina aqui na palavra, ó. Vou repetir de novo, para você ler na tua Bíblia aí, ó. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Disciplinando com mansidão, manso, não quebrando pau com ele, tá? Os que se opõem à expectativa de Deus, tá? Lhes conceda não só o arrependimento, tem que haver arrependimento, né? Por isso que eu falei, rebelde é o diabo. Por que o diabo? Porque o diabo não tem arrependimento, ele já está condenado. Então, aquele crente teimoso, ele precisa o quê? De arrependimento, olha só, para conhecerem a plena verdade. Versículo 26, leia na tua Bíblia aí. Mas também ao retorno da sensatez. Olha aqui, ó. Olha para mim aqui. Para retornar o que? A sensatez. Como é que é a sensatez? Juízo. Lembra que eu falei aqui da mente entorpecida? Então, para voltar à sensatez, você tem que ter culto racional. Romanos 12, né? Versículo 1. Voltando aqui no versículo 26. Livrando-se, olha aqui.
livrando-se dos laços, eu estou lendo a Bíblia, do laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Sabe o que é isso? Tem um monte de crente fazendo a vontade do diabo, que está preso no laço dele. Ai, apóstolo, como que é isso? Sabe quando você vê um crente que está preso no laço do diabo e faz a vontade do diabo? É aquele crente que fala mal do outro, é aquele crente que fica criticando, xingando, blasfemando, fazendo oração contrária, orando para a mulher morrer, para o homem morrer, para ficar com o marido do outro, né? Aquele que é líder, que dirige a igreja, que quer derrubar o ministério do outro, está sendo o quê? Usado pelo diabo. Aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Está aí, ó. Então, você que está nessa situação, você que conhece pessoas assim, o que você vai fazer por elas? Você vai orar por elas serem constrangidas ao arrependimento, né? E voltarem à sensatez da palavra e serem o quê? E serem iluminadas pela verdade da palavra. Então, hoje em dia, por que eu estou falando isso daí? Isso que eu estou falando para vocês? Porque isso é muito comum, né? Tem muita gente que deve estar se identificando com o que eu estou falando. É muito comum você falar, aquele irmão lá, fala mal de todo mundo, briga com todo mundo, arruma uma confusão com todo mundo, eu não quero ir mais naquela igreja por causa disso. Está cheio assim, está lotado, né? Em tudo quanto é ministério tem isso, infelizmente, né? Então o que acontece? Na grande maioria. Então, a pessoa, por que a pessoa está assim? Porque ela deu uma brecha. Ela permitiu o diabo usar ela. Né? Qual é a brecha? A brecha da língua. Então ela se permite, porque o diabo, ele é assim, o diabo ele é oportunista. Ele só vai usar a tua vida se você abrir espaço para ele entrar. Né? É aquela pessoa que não tem uma vida de santidade. Como que o diabo acha a brecha? Nós acabamos de ler aqui, as pessoas que não andam em santidade, que não são um vaso de honra, mas sim são um vaso de desonra. Qual que é o vaso de desonra? É aquele crente que ele fica no pecado e fica se escondendo na igreja, né? Dá uma de santarrão, mas ele está lá aprontando 1001 lá, dando mau testemunho lá fora. Então ele está sendo o quê? Usado pelo inimigo. Então você tem que fechar as brechas, tem que voltar à sensatez, tem que voltar ao arrependimento, para que você possa ter uma vida santa e irrepreensível. E quando você volta ao arrependimento, você está fechando a sua armadura. Amém? A pessoa que está nesse estado aqui, ó, quando ela está no laço do inimigo e fazendo a vontade dele, ela está com a armadura dela toda arrebentada. A armadura, ele está despido da armadura dele. Então o diabo pode destruir a vida dele em qualquer momento, colocando uma seta de enfermidade, né? Provocando um acidente, quando aquela pessoa sofrer alguma situação que vai prejudicar ela ou a família dela. Então é muito importante você fechar suas brechas. Fechar suas brechas, por que é necessário fazer isso? Para que nós possamos estar revestidos. Então, quando você se reveste da armadura, automaticamente você se limpa. Você volta à sensatez, você se limpa, você volta à santidade, você volta à tua integridade mental, né? Para que você possa estar buscando o revestimento da palavra do Senhor. Às vezes a pessoa pensa, nossa, o apóstolo está criticando um monte de gente. Não estou criticando, eu estou pregando a palavra. Uma coisa que acontece que ninguém prega nos altares, né? As pessoas não tocam nesse assunto. Pelo menos eu não vejo tocar nesse assunto por aí, né? Só sabe falar de bênção, só que esquece de falar das coisas que acontecem, que derrubam um servo de Deus, que é a falta, que é andar nu, né? Nós lemos aqui sobre a nudez espiritual. Qual que é a nudez espiritual? Já falei, não é a roupa, viu? Não é o saião. Tem gente que tem a saia lá coberta, de cima a baixo, tem a saia lá no dedão do pé, e a língua dela, ó, é maior que uma carreta. Então ela está nua espiritualmente, porque ela fala mal dos outros. Então essa pessoa ela está em nudez espiritual. Por quê? Ela pode estar com o corpo dela vestido, mas o corpo espiritual dela está nu, está desprovido de um revestimento espiritual, né? O que é revestir? Revestir é roupa sobre roupa. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com uma blusa de frio, estou com um terno, estou com um terno de cima, ele reveste o que está por baixo. Então, uma camada sobre outra de proteção.
Então você tem que ter uma camada sobre outra de proteção espiritual, que é no caso do que? A armadura, né? Quando o soldado ele vai se equipar para o combate, ele põe o quê? Ele põe uma roupa por baixo, depois ele põe a armadura por cima, é o revestimento. Então, o seu revestimento espiritual é esse. Você tem que se revestir das armas da luz. Por quê? Para você enfrentar o inimigo. Quando você vê uma pessoa se levantando contra você, uma pessoa falando mal, querendo puxar o teu tapete, sabe o que você tem que fazer? Não você ir lá falar um monte dela, né? Ou dar uma bordada na cara dela. Sabe o que tem que fazer? Você tem que se trancar no seu quarto de oração, que você não tem um, arrume um, né? Eu não tenho quarto na minha casa, vai no banheiro, entendeu? Se tranca lá em algum lugar de oração e entre nas dimensões celestiais, né? Vai orar, vai interceder por aquela vida, vai clamar pela vida dela, para que Deus liberte aquela vida, para que ela volte à sensatez, né, espiritual e saia do entorpecimento do diabo, porque o diabo ele entorpece a mente das pessoas, fazendo com que ela mire a arma dela para o alvo errado, né? Fazendo com que ele mire as suas armas para o alvo errado, e aí ele fica só dando risada. E aí sabe o que o diabo faz? Ele dá munição para você derrubar o teu irmão. Já viu isso aí? Satanás ele dá munição para você derrubar o teu irmão. Só que você tem que fazer o quê? Você não pode ficar dando munição para o inimigo. Você tem que se revestir e ter munição para você destruir o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Entendeu? Os espíritos malignos que dominam as pessoas neste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo que falou aqui, sabe o que você tem que fazer? Você tem que promover a reconciliação. Porque o primeiro ministério de qualquer servo de Deus, a Bíblia fala que é o ministério da reconciliação. Porque ele fala lá, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, porque você tem que calçar os seus pés para você levar a paz, não levar, né, a contenda, porque lá em Provérbios 6, uma das coisas que aborrecem a Deus, ele fala assim, pés que correm apressadamente para o mal. Então tem pés que eles se apressam, né? Tem pessoas que têm uma pressa, ela corre para puxar o tapete da outra. Então, você tem que ser uma pessoa que tem que correr para ajudar a outra, entendeu? Para ministrar a palavra da paz, que é a palavra de Jesus Cristo, para quê? Para que haja a reconciliação. Porque é assim, que o inimigo ele quer promover a divisão. E quando existe divisão no meio dos crentes, ele adquire força e ele vence. Então, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja que vence as obras do diabo, a gente tem que andar em unidade. Temos que correr pela paz, né? Andarmos pela paz de todos. É que nem o ato profético que é feito na marcha para Jesus. As pessoas lá põem o pedido embaixo dos pés, né? E vão orando, clamando. Ali não tem placa, não tem denominação, não tem fronteiras, não tem barreiras, né? Aquilo ali é um pequeno exemplo. Então você tem que fazer isso. Você tem que caminhar no teu dia a dia, na tua vida, caminhando, levando a paz, levando a reconciliação. Os irmãos lá tretou, leva lá a reconciliação, leva a paz, leva a palavra de Deus, né? Leva lá o entendimento, a reconciliação, o amor, o entendimento para quê? Para que o Espírito de Deus possa reinar ali. Porque o diabo ele quer ver a bagunça, ele quer ver o circo pegar fogo. Para quê? Para que ele possa reinar e destruir as pessoas. E nós não podemos entrar no jogo dele, não podemos entrar no nível dele, né? Nível baixo dele, na frequência baixa do inimigo, ao qual ele quer destruir as pessoas. Então você tem que subir a tua frequência, subir o seu tom espiritual para quê? Para que você possa promover, ser um agente de luz, você ser uma pessoa ousada, uma pessoa ser uma candeia. Por que um agente de luz? Porque a palavra fala que o candeeiro não se põe debaixo da mesa, não se esconde, mas você põe no local alto para que todos vejam a sua luz. Então você tem que ser aquela pessoa de luz, né? Um agente de luz, um agente que vai iluminar todo aquele ambiente, não com a luz artificial, mas com a luz da palavra. Porque onde você chegar, os demônios vão ter que correr. Onde você estiver, o inimigo tem que bater em retirada. Aonde você estiver, né, a luz de Deus tem que estar dentro de você e você tem que iluminar aquele ambiente com o quê? Com a presença da luz, né? E quem tem que ficar incomodado com a luz de Deus é justamente o inimigo, né? Justamente o inimigo e não as pessoas. Então você tem que ser aquela pessoa
carismática, uma pessoa amorosa, uma pessoa branda, uma pessoa que vai trazer a reconciliação, o amor, a unidade, a fraternidade entre os irmãos. E a gente tem tido uma carência disso nesses dias, então é necessário que você promova isso tanto na tua vida como na vida dos outros irmãos. Quando você faz isso, você não está mais nu espiritualmente, você está vestido espiritualmente, né? Tanto é que quando Adão e Eva lá, como eu falei no começo, eles caíram no pecado, e Deus falou assim: Adão, por que você fugiu? Né? Ah, porque eu estava nu. E ele falou assim: quem te fez saber que estavas nu, né? Ele falou, aí começou aquela resenha toda, né? Foi a serpente, não sei o quê. E aí o Senhor tirou eles, né, lá do paraíso, e aí Deus teve que, né, preparar para eles vestes mortais, para que eles se vestissem, porque eles caíram da graça do Senhor, eles caíram, né, na sua vida espiritual, e houve uma ruptura ali, porque ali o mundo espiritual e o mundo físico, eles eram uma coisa só, eram uma única coisa, eram mesclados. Então ali ele tinha contato com as criaturas celestiais, né? Então ali houve uma ruptura do mundo físico com o mundo espiritual. E o Senhor colocou lá um anjo com uma espada revolvida de fogo, lá um querubim com uma espada revolvida de fogo, que guarda lá o paraíso até hoje, né? Por que Deus tirou ele de lá? Porque ela tem a árvore da eternidade, da vida. Se Adão comesse da árvore da vida em pecado, ele estaria no pecado eterno como Satanás. Por isso Satanás é rebelde, não o homem. O homem não é rebelde, entendeu? O homem, ele é teimoso, ele precisa ser ensinado, trabalhado como barro, né? O homem é barro, ele tem que ser trabalhado na mão do oleiro. Quem é o oleiro é o Senhor, e você é um vaso de barro. Rebelde é Satanás, não é a pessoa. Os ministérios têm que parar com esse vocabulário ridículo que fulano é rebelde. Entendeu? Principalmente pastor aí, pastor e bispo do apóstolo, ele fala: fulano é rebelde, fulano do ministério é rebelde, ouviu o meu áudio é rebelde, não sei o que é rebelde. É exatamente isso mesmo, é rebelde. Rebelde é Satanás, aprenda isso. Rebelde é Satanás. O ser humano não é rebelde. O ser humano, ele é um vaso que precisa ser trabalhado nas mãos do Senhor. Amém? Como eu já falei, o ser humano é vaso, né? E nós estamos na mão do oleiro, que é o Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, eu vou encerrar aqui, a apóstola Cíntia vai vir aqui agora ministrar a oferta, dízimos e ofertas, e vai dar os recados e a bênção apostólica em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa a Bíblia, por favor. Oi? Deixa essa Bíblia. Está aqui a Bíblia, glória a Deus. Amados, glória a Deus, né? O apóstolo Douglas trouxe essa palavra, mas eu quero primeiramente falar para vocês a palavra de Deus que está escrita lá em Salmo 70. Palavra de oferta, que o Senhor falou comigo agora, assim que eu cheguei aqui no altar. Glória a Deus, sempre sou pega de surpresa. Glória a Deus. Por isso. Eu sei que sempre o Senhor me dá a palavra, né? Bênção. E eu vou falar rapidamente essa palavra que o Senhor fala muito comigo a respeito do que Ele tem para nós, no auxílio divino dele. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, no Salmo 70, verso 1 em diante: apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram de ignomínia os que comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem-se em ti e se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, Deus apressa em valer-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. O que eu quero dizer com essa palavra, com esse salmo?
aqui fala, dá-te pressa em valer-me, Senhor. E fala que eu sou pobre e necessitado, né? Fala aqui essa parte. Não sou eu pobre e necessitada. Glória a Deus que o Senhor é quem supre as minhas necessidades. Eu tenho meu trabalho. Glória a Deus que eu estou bem, né, nessa área. Que é o Senhor quem cuida de nós. Esse ministério, ele não é um ministério que foi criado para enriquecer, né? Já perguntaram para nós por que nós montamos o ministério? Se nós queríamos ficar ricos, se nós queríamos ganhar dinheiro. Esse ministério, ele foi criado na pandemia, quando nós não tínhamos igrejas para ir. E o Senhor havia nos dado uma direção, porque nós já havíamos sofrido, passado por alguns lugares e sofrido. Porque realmente o profeta passa por guerras. Mas o Senhor levantou as nossas vidas na pandemia para começar a fazer uma live, para começar a fazer célula na nossa casa, eu e o apóstolo, e vinha às vezes algum parente, às vezes vinha alguém, nós não podíamos fazer culto, né? Tinha que fazer um culto com restrição, e nós fazíamos o culto com as cadeiras espalhadas, com álcool gel, com máscara e tudo mais, porque aqui nós podíamos adorar ao Senhor, e nós transmitimos a live. Só que nós ministramos o dízimo e a oferta por causa do pobre e do necessitado, por causa da obra social que nós fazemos. Aleluia. Porque com os nossos salários nós não conseguimos atender a necessidade de muitas pessoas que nos cercam e muitos trabalhos sociais que Deus coloca no nosso coração. Sabe aquele ditado que fala: uma andorinha só não faz verão? É exatamente isso. Somente com o nosso salário nós não conseguimos atender as necessidades dos que nos procuram. Procuram pessoas que solicitam para nós cestas básicas, procuram pessoas que necessitam muitas vezes até de utensílios para suas casas e até muitas vezes de ajudas para algumas igrejas. Algumas igrejas que certas vezes, igrejas que tinham conta de luz para pagar, conta de água para pagar e conta de aluguel para pagar. Muitas igrejas que nós já ajudamos tinha que às vezes pagar depósito para mudar de salão. E aí eu falei para a pessoa: não tem o valor todo, mas eu posso te dar uma ideia. Você tem que dar R$1.200 de depósito, então levanta 10 pessoas que possam te ajudar com R$120. E eu sou uma dessas pessoas que vou ajudar. Às vezes existiam igrejas que tinham R$200 para pagar de aluguel, de luz, de internet, de alguma coisa. E eu falava: meu Deus, né? A igreja não pode ficar sem a luz. E eu tirava do meu pagamento para abençoar. Ou tirava dos dízimos das ofertas da igreja, que glória a Deus, o Senhor levanta ajudadores, como muitas pessoas que me assistem, e ajudava. Eu faço parte de um grupo que chama-se Ajudando Quem Tem Fome. Esse grupo, nós temos muitas necessidades. Muitas pessoas necessitam de cestas básicas. Não é uma pessoa, não. Se fosse uma pessoa, eu mesma iria no mercado, compraria cesta básica e entregaria. Às vezes são 5, 10, 20 pessoas no decorrer do mês que necessitam disso. E como se não bastasse isso, o Senhor ainda me preparou e falou assim: ó, é o seguinte, você está com frio? Ficou, né, Jesus? Eu sou muito violenta. Está com frio? Ficou assim. Então, tem pessoas que moram na rua que estão com mais frio que você. Então, você vai fazer o seguinte, vai fazer a campanha dos cobertores da sopa. Aí eu comecei a fazer a campanha dos cobertores da sopa. E comecei a pesquisar valores de cobertores. E claro que existem vários valores. E eu olhei na internet, pesquisei
Achei um lugar que 10 cobertores são R$193. Eu posso pegar R$193 do caixa do nosso ministério, eu posso ir lá comprar 10 cobertores. Mas o Senhor falou para mim que não eram 10 cobertores que eu iria comprar. O Senhor me deu um número. Eu falei, meu Deus, sozinha eu não consigo. O Senhor falou para mim, você vai levantar 50 cobertores. Eu falei, meu Deus, 50 cobertores? Aí eu me remeti a certa feita que eu tinha que vender 250 camisetas da Marcha para Jesus. E eu não tinha experiência nenhuma com isso. Aí eu falei, Senhor, e agora? Como que eu vou levantar 50 cobertores? O Senhor falou, você vai para a live, você vai para a rede social, você vai mandar para os seus contatos, para todos os seus contatos. Se cada pessoa dos seus contatos doar um cobertor, que custa R$19,30, você vai conseguir muito mais que 50 cobertores. E aí eu comecei a mandar as mensagens e divulgar aí na rede social. Então o que eu quero falar para você, não é apenas 50 cobertores que eu preciso doar. Não é apenas 50 cobertores. Eu tenho que levantar 50 cobertores e tenho que levantar os itens para fazer a sopa. Porque não é a campanha apenas do cobertor, é a campanha do cobertor e da sopa. Então, eu preciso fazer, além de 50 cobertores, 50 sopas. Então, eu preciso da sua oferta nessa noite. Ah, apóstolo, eu não tenho dinheiro. Mas você pode ter na sua casa um cobertor. Em bom estado, né? Em bom estado. Que você possa doar. Traga aqui na Missão Apostólica Church. Lave ele e traga. Ah, mas você vai entregar para morador de rua? Vou entregar para morador de rua. Morador de rua não é apenas uma pessoa que é dependente químico que está lá no chão, um bêbado que está lá no chão, não. Morador de rua, às vezes tem famílias inteiras que pararam de pagar seus aluguéis e foram despejados e estão na rua. Então, amados, eu preciso fazer esta obra. Como eu disse, sozinha eu não consigo. Eu vou conseguir fazer com uma boa parte, mas eu preciso da sua oferta. Ontem eu fiquei muito feliz que eu fui fazer ministrar, participar de um aniversário e levar uma palavra numa casa de uma das adoradoras que nos ajudam. E a mãe dela ouviu falando sobre isso. A mãe dela pegou na carteira dela e entregou uma oferta para um cobertor e um pouco de alguma coisa para a sopa. Então, ela entregou uma quantia ali de R$30. O que eu falo para você? O que você compra hoje com R$20? R$19,30, que é um cobertor. Quase nada. Então, amados, eu te peço nessa noite, entregue uma oferta para esta obra, para atendermos o clamor do necessitado. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer que quando nós atendemos o clamor do necessitado, Ele nos atende. Nós seremos ouvidos. E a palavra do Senhor ainda nos diz para nós ampararmos o órfão e a viúva. Então, quantas mulheres, de repente, estão na rua porque perderam seus maridos e estão na rua porque não tem onde ficar? Pare e pense nisso. Pense nisso nessa noite. Você que está aqui, pega o seu envelope. Morim, pega o envelope, por favor. Você que está aqui, pega o seu envelope. Nós não damos o envelope para constranger na oferta. Nós damos para a pessoa entregar a oferta por amor. Voluntário.
E se você deseja estar aqui, nós temos ali o nosso QR Code para colocar a nossa chave Pix. Você que está nos assistindo, a nossa chave Pix vai ficar na descrição do vídeo. É missãoapchurch@gmail.com. É o e-mail, tá bom? Então, entrega a sua oferta. Entrega a sua oferta porque você vai ajudar a fazer essa obra. De repente você não consegue fazer porque você não gosta de sair à noite no frio ou de dia no frio. Talvez você não queira fazer porque você não gosta de contato com essas pessoas. Mas nos ajude. Porque o nosso chamado é esse. Missão Apostólica Church. É a missão da igreja. É essa a nossa visão. A nossa visão é uma missão. É a missão da igreja. Em breve vou fazer uma outra campanha para levantar meias e toucas para os idosos dos asilos. A igreja é essa, a igreja viva, que tem que entrar nos lugares, fazer a diferença. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que aqui neste lugar que está ofertando, cada vida que nesta live, nessa transmissão está ofertando, Pai. Espírito Santo de Deus, que não seja o Senhor apenas uma oferta, mas seja uma transformação de história, porque através dela abençoar uma vida com um cobertor, ajudando-nos na sopa, nos alimentos, nas cestas básicas. Pai, o Senhor vai romper limites, romper cadeias na vida ministerial, romper cadeias na vida sentimental, na saúde. Meu Deus, cuida destas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. O apóstolo vai recolher. Amados, perdão. Nós temos uma agenda a ser cumprida. Dia 24 haverá, o apóstolo vai fazer o culto aqui na quinta, tem o culto da quinta profética, né? No sábado o apóstolo vai fazer o culto, porque eu tenho uma agenda para cumprir, que eu vou num chá de mulheres, e no domingo temos o culto. Depois, amados queridos, nós teremos o nosso culto nosso chá de mulheres. O mês que vem não vai ser um culto de mulheres que vai acontecer no mês, vai ser um chá, apenas um chá de mulheres. Nós havíamos elaborado um coquetel de casais, mas o Espírito Santo falou para fazer apenas um chá no mês de julho, porque o mês de julho é o mês que eu viajo, né? Eu tenho missão para fazer lá em São Sebastião com os meus sobrinhos, né? Tenho que estar lá com eles, ministrando, evangelizando. Tem uma programação que eu quero organizar lá em São Sebastião, de um evento que eu quero fazer lá na cidade, junto com duas igrejas que tem lá. Eu quero, como Missão Apostólica Church, colocar as marcas do ministério naquela cidade. Então eu preciso fazer essa missão no mês de julho, que é meu mês de férias. Então eu vou fazer apenas o evento de mulheres, apenas um chá de mulheres. Você é nossa convidada. O chá vai acontecer no dia 29 de junho, às 16 horas. Apóstola, vai pagar quanto? Nada. Você não vai pagar. Mas eu peço você, mulher, que sabe fazer um bolo gostoso, uma torta gostosa, traga para nós comermos juntas, em comunhão. Estará conosco, né, várias igrejas. Eu ainda não defini oficialmente a preleitora, mas acredito que será a Bispa Ana Cristina, uma amiga. Teremos várias igrejas aqui conosco e vai ser uma honra poder ter você aqui conosco no dia 29 de julho. É um sábado,
nós faremos isso. E o nosso culto de casais, nosso coquetel de casais, provavelmente eu farei em agosto. Só estou definindo as datas com o apóstolo. E nós teremos também, em breve, o nosso culto de crianças, que teremos aqui um pregador infantil, teremos adoradores infantis. Será um culto lindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.